Olá, começando mais um programa Cá Entre Nós, batendo um papo com o Fabrício Vijalis, ele que é mestre em Ética e Direitos Humanos. E o Fabrício vem falar pra gente justamente de um livro que ele acaba de lançar, Entre Migalhas e Direitos. Um livro que é voltado ao tema da diversidade de gênero. E depois, no segundo bloco, a gente vai conversar sobre chás, com duas meninas que são especialistas no assunto. Falo com Michelen e com Daniela Pinheiro, elas que entendem tudo sobre as infusões que fazem a nossa satisfação e podem ser harmonizadas, inclusive, com pratos. É muito bacana essa entrevista, é muito detalhe, muita informação. Fique ligado! Estamos aqui com o Fabrício Vijalis, que está lançando, na verdade, já lançou na Livraria Cultura em Porto Alegre, o livro Entre Migalhas e Direitos. É um prazer tê-lo aqui, Fabrício, e vendo esse seu trabalho de pesquisa. Ele é formado em Direito e faz o trabalho de pesquisa justamente na questão de gênero. Fabrício, como é que foi a primeira motivação do artigo? O artigo que tu lançaste em 2013 recebeu um prêmio. Eu gostaria que tu me falasse da motivação do artigo, de que momento da tua pesquisa surgiu essa ideia e também qual é o prêmio que tu ganhaste no Rio de Janeiro. Prazer para mim estar aqui, Karina, contigo, conversando sobre um tema que é tão sensível, né? Socialmente, que divide as opiniões ainda na nossa sociedade, né? A motivação do livro vem de um trabalho que eu desenvolvi durante o meu curso de especialização na URGS, né? Que fala, o tema da especialização é Ética e Educação em Direitos Humanos. Então vincula toda essa parte dos direitos humanos envolvendo temas que são ainda tabus socialmente, mas não só, envolvendo a prática social de uma maneira diversa, né? E o prêmio, então, que eu recebi foi no Prêmio Juíza Patrícia Cioli de Direitos Humanos no Rio de Janeiro, né? Que foi um prêmio recebido em 2013, né? Envolvendo essa questão específica do uso do nome social, né? Eu recebi o prêmio na categoria Trabalhos Acadêmicos. O uso do nome social, ele se foca, o livro Entre Migalhas e Direitos, justamente na questão das comunidades, né, vamos chamar assim por enquanto, que eu acho que a sociedade ainda vai aceitar e não vai dividir em comunidade, travestis e transexuais. E tu me falaste antes que a questão do nome social ainda é muito complicada no Brasil, porque aqui é preciso provar que se é transexual, uma das questões, e a outra que para mudar o nome muitas vezes tem que se fazer a cirurgia de mudança de sexo. Ainda é assim? Isso, ainda é assim, Karina. No meio jurídico não existe um consenso ainda, principalmente pela questão legislativa, que não existe lei também que ampare essa questão, né? Porque nós temos uma resistência no Congresso em relação à questão da diversidade sexual e identidade de gênero, né? A questão das relações, né, da transexualidade com a doença, né, em específico, é um processo que vem alterando também pela questão da despatologização das identidades, né? Então, ainda é compreendido como doença, né, no caso de transexuais, homens ou mulheres, né? E no caso de travestis, ainda é um tema que vem aos poucos evoluindo também, né, na jurisprudência, e existem alguns casos de troca de nome também. Mas a questão da prova é muito importante na parte jurídica, justamente pelo fato de que esse é o mecanismo que vai dar o direito a uma transexual ou a um transexual de alterar o seu nome. E aí, no caso de travestis, fica um pouco em aberta essa questão ainda, né? Porque a travesti, no caso, não tem o desejo de fazer a cirurgia, né? E quer manter a sua identidade de gênero, no caso, e a sua orientação sexual independente da cirurgia de redesignação sexual.
Por exemplo, a gente pode citar como um exemplo, acho que mais conhecido e que a gente lembra mais dessa questão de, por exemplo, não mudar a questão sexual, a orientação sexual, é o caso do Laerte, né? Do cartunista, né? Então ele não mudou, ele se veste, ele é um crossdress, né? E ele se veste como mulher, mas ele inclusive é casado com uma mulher, né? Tem isso também. Claro, ele preferiu não mudar o nome, também é uma opção dele, né? Até porque ele ficou conhecido, né, no meio todo das redações, enfim, o pessoal que curte esse tipo de trabalho de charge, de cartoon e tal. Ele ficou conhecido como Laerte, ele assina todas as tirinhas como Laerte. Então ele optou por não mudar de nome. É um caso diferente, né, na questão brasileira. É um caso comum, né? Deveria de ser entendido como um caso comum, porque dentro das configurações de identidade de gênero e orientação sexual, a criatividade deve prevalecer, né? Tu pode escolher o direcionamento da tua orientação sexual para qualquer direção que tu imaginar. Esses grupos são muito homogêneos no seu interior e é preciso conhecer e respeitar justamente essas culturas, né, que existem dentro destes grupos, né? O posicionamento todo e o olhar errado está no nosso olhar, né, em relação a essa questão. A gente estranha, um estranhamento e um estranhamento que foi esquematicamente posto socialmente, né? Porque é feita uma construção, né, de que identidade de gênero e orientação sexual fora da questão binária homem e mulher, dentro daqueles papéis, né, de heterossexualidade, no caso, são os corretos, e qualquer outro, então, vai ser errado, né? Existe uma questão de estigmatização dessas identidades. Sim, até é uma questão assim de que cada grupo tem muitas facetas, né? Muito heterogêneo, inclusive entre héteros, né? Porque existem várias porções de homem e mulher dentro de cada um de nós, né? Então é uma coisa muito difícil e eu espero que isso também tenha finalmente terminado essa manifestação de ódio que a gente vê tanto. Como é que tu vê isso, a questão das mídias sociais também como um espaço onde as pessoas não têm a cara tão expostas ali, mesmo que coloque a foto, mas elas não têm aquela exposição tão grande que elas podem dizer verdadeiros absurdos, né? Que a gente vê. Como é que tu vê isso hoje também aqui no Brasil? Como é que está sendo tratado isso? Isso é uma questão bem delicada, né, Karina, porque o Facebook, redes sociais, né? Tu diz o que tu quer, justamente, né? Mas se tu for fazer uma análise um pouco mais aprofundada, tu vai ver que tem alguém, né, que tá discursando e incentivando esse tipo de comportamento em redes sociais ou na vida, né? A gente vê políticos dizendo que tem que mais é que bater, tem que mais é que matar, né? Então, de forma assim, descaradamente, né? Então eu me preocupo muito, porque ao mesmo tempo, e o livro fala um pouco disso, que vem evoluindo, e essa é uma questão justamente que toca na visibilidade dessas identidades. À medida que vem evoluindo a questão de uma maior aceitação jurídica e social, ao mesmo tempo há um movimento contrário, né, de conservadorismo que incentiva essa prática de ódio, né? Então é muito preocupante, é uma situação bem delicada mesmo. Gostaria que tu comentasse com a gente, justamente tem um prefácio muito, muito bem composto, muito bem escrito aqui. Eu gostaria que tu comentasse com a gente desse prefácio, quem assina, né? E quais são os pontos assim que te tocaram mais profundamente no prefácio do livro. O prefácio foi escrito pela doutora juíza Denise Apolinário, que é uma juíza que é responsável pelo Núcleo de Direitos Humanos. Ela é diretora do Núcleo de Direitos Humanos da Associação dos Magistrados do Rio de Janeiro. E para mim foi uma grande surpresa, primeiro, ela ter aceito, né, fazer o prefácio do livro. E foi muito engraçado esse processo, porque nós estávamos trocando e-mails, né, em relação a essa questão. Ela disse, manda o livro, que como eu vou assinar, preciso dar uma olhada, se falta alguma coisa, né, quero dar uma relida no teu trabalho.
E ela estava num período de recesso e no meio do recesso ela me mandou: Fabrício, quanto mais eu leio o teu livro, mais eu te admiro. Então, a pesquisa é um processo solitário, né? E tu lida com problemas, com questões sociais que são, às vezes tu olha assim, como eu vou resolver, como eu vou ajudar, né? Então, receber esse retorno de alguém tão importante, né? É uma gratificação muito grande, né? O que me tocou mais no prefácio da doutora é que ela diz que o livro é uma possibilidade de construir pontes, né? Pontes entre instituições e indivíduos, entre indivíduos e indivíduos. Né? A gente vive num momento em que a sociedade ela tendeu a diminuir, né, cada vez mais. Os espaços se tornaram menores, né? A internet tornou o mundo menor. E se a gente não souber conviver como seres humanos, né, respeitando a diversidade, vai ser muito difícil, né, de manter a sobrevivência da espécie, inclusive, né? Porque o respeito à diversidade sexual, o respeito ao indivíduo, à pessoa, é uma questão fundamental hoje socialmente para que a gente possa conviver socialmente de uma forma harmônica, né? E eu acredito que até esses problemas que vêm surgindo, a gente está num cenário, parece que tão desolador socialmente, né? E se tu for ver, às vezes é estender a mão para o outro, respeitar, lançar o teu olhar de forma respeitosa, né? Com relação ao outro, que resolve um problema, né? Que resolve uma questão, um problema social, que às vezes é tido como um tabu, né? Que tu te afasta por uma questão de medo, mas que na verdade é um processo natural da espécie humana, né? A diversidade nossa como seres humanos é assim, né? Nós somos diversos por natureza, né? Cada um de nós é um universo, cada um de nós sabe disso, né? No seu íntimo, no seu interior. Cada um de nós sabe que é um universo à parte e que tem várias nuances nesse universo, inclusive na questão de gênero, na questão de orientação sexual. E a gente realmente tem que olhar para o outro mais próximo, que a gente está agora vivendo numa aldeia global, né? Literalmente, não é só a imaginação de um pensador, não, a gente está literalmente vivendo numa aldeia global. E então eu gostaria de dizer que foi um prazer conversar com o Fabrício e ver que está sendo feito pesquisas tão importantes no Brasil. Foi um prazer, estou louca para ler esse livro inteirinho, que eu não li ainda, só li o prefácio, conto para vocês depois. E gostaria de deixar então com vocês um recadinho de que é preciso sim respeitar o outro, olhar o outro no olho e entender que todos nós somos diferentes de uma maneira ou de outra. E daqui a pouquinho a gente volta com o programa Cá Entre Nós. Logo depois do intervalo, fica aí, mais entrevistas para você.